meus caros. Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro da nossa disciplina de Direito Tributário 1, do curso de Direito da Associação Catarinense de Ensino e Faculdade Guilherme Gimbala, né, ACFGG. Peço inicialmente aí desculpas pelo transtorno na transmissão dos aplicativos, já que eu não consegui fazer adequadamente, então vou gravar e disponibilizar isso tudo, tá? Em encontros anteriores, nós estávamos conversando sobre o conceito de tributos, né? E havíamos avançados para as espécies tributárias, para as espécies tributárias, né? Então, nós definimos o conceito de tributo enquanto gênero previsto no artigo 3º do CTN, né? Como prestação pecuniária compulsória em moeda ou valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito previsto em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Nós vimos que o artigo 3º prescreve um gênero, né? Ou seja, todas as espécies tributárias, que nós já falamos em encontros anteriores, que são 5 no nosso ordenamento tributário, né? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Nós já vimos tudo isso em encontros passados. Nós vimos que o conceito genérico de tributo é uma entrega obrigatória de dinheiro de um fato praticado pelo sujeito passivo, o que nós vamos chamar de fato gerador, e nós vimos que é a entrega sempre de dinheiro, não se pode honrar esta obrigação, satisfazê-la mediante um comportamento de entrega de um bem ou de trabalho em favor do erário para que se encerre o dever. Tá? Nós vimos que essa entrega de dinheiro decorre de uma expressa previsão legal e nós vimos que o tributo não se confunde com multa. Tá? E abordando propriamente dito as espécies tributárias, já mencionei há pouco que são 5, pedi para que atentasse para a situação do artigo 5º do CTN, em que ele traz apenas 3 espécies, impostos, taxa e contribuição de melhoria. Tá? Lembrando que o Código Tributário Nacional é anterior à Constituição de 88. Tá? Então, lá em 66, quando foi formatado o Código Tributário Nacional, havia uma classificação dos tributos em 3 espécies, chamada tripartite. Tá? Então, se entendia que as espécies tributárias, de acordo com seus respectivos fatos geradores, se classificavam em imposto, taxa e contribuição de melhoria. Perdão. Sob a égide da Constituição de 88, já que esse ordenamento tributário foi quase que integralmente recepcionado, é importante termos em mente que o Supremo Tribunal Federal, ao reavaliar a atual sistemática constitucional tributária, ele definiu que são 5 espécies: impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições sociais ou contribuições especiais, que é o conceito mais predominante na doutrina e também na jurisprudência, ou também chamado de contribuições parafiscais. Então, cuidem ao responder qualquer questionamento sobre as espécies tributárias, tendo em vista que o artigo 5º do CTN ele está parcialmente derrogado, tá? Porque na égide das constituições anteriores ou dos sistemas anteriores à Constituição de 88, sistemas tributários anteriores, né, a doutrina classificava isso de uma forma diferente, e o empréstimo compulsório e as contribuições sociais que, por desventura, existiam no ordenamento tributário até então, era classificado no conceito ou de imposto ou de taxa, tá? Ou contribuições, né, de forma geral. Então, a doutrina se dividia. Então, hoje, de acordo com o posicionamento da Suprema Corte, é uma classificação pentapartite, né? Certo? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa classificação aí. Beleza, meus caros? Abordando propriamente dito no encontro anterior, eu falei com vocês sobre o conceito de imposto, né? Imposto é um tributo não vinculado, porque o seu fato gerador corresponde a um ato da vida do cidadão e que resulta no dever de entregar dinheiro. E a entrega desse dinheiro não está relacionada com qualquer atividade estatal voltada diretamente para o cidadão. Por isso que o conceito do artigo 16 do CTN coloca como tributo cujo fato gerador é uma situação que independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Significa dizer que a função dos impostos não se relaciona com uma contrapartida direta, de um benefício direto do poder público em relação à pessoa que paga ou que entrega uma quantia em dinheiro relacionada a um fato gerador tido como imposto. Tá bom? Então, a função dos impostos no ordenamento jurídico é captar recursos e levar para o tesouro.
Ele não se vincula com qualquer contrapartida direta do poder público para aquela pessoa em relação à entrega de dinheiro, certo? Por isso chamado de tributo não vinculado. Nós vamos entender nesse contexto também o motivo pelo qual os impostos não podem ter o produto da sua arrecadação vinculado a certas e determinadas despesas específicas. Por qual motivo? Porque a função dos impostos não é se vincular a uma função direta, né, como pavimentação de rua. Pode ser utilizado? Pode, mas o propósito dele é custear a máquina pública num sentido abrangente, tá? Pois o imposto é utilizado para financiar as despesas públicas de caráter geral, de caráter universal, de folha de pagamento dos servidores à manutenção das estruturas e equipamentos públicos em geral. Quando se fala em serviços universais, entendo-se aí aqueles prestados indiscriminadamente a todos os cidadãos de forma geral, de forma generalizada, certo? Não é um serviço que beneficia este ou aquele contribuinte de forma específica, direta, determinada. Porque se nós entrarmos nessa conceituação, nós vamos invadir o campo de incidência de uma outra espécie tributária que é chamada taxa, que é o nosso próximo ponto a ser tratado. Lembrando que aqui eu estou apenas fazendo uma simples revisão do que nós já havíamos conversado no encontro anterior. Ok? Então, quando eu falava dessa situação do tributo não vinculado, que ele não pode ter o valor da sua arrecadação vinculada a certa despesa, inclusive o próprio texto constitucional, ao tratar desse conteúdo, ele diz taxativamente, no seu artigo 167, inciso 4º, que é vedada a vinculação do produto da arrecadação dos impostos às despesas e diz que existem algumas exceções. Essas exceções estão relacionadas na própria estrutura do artigo e do inciso, no sentido de que não é vedado para fins das repartições constitucionais de impostos, que estão elencados nos artigos 157 e 158 do texto constitucional, destinação de recursos para a saúde, que é um dever da União, Estados e Municípios vincular uma verba, ou seja, carimbar uma verba, os impostos servem para isso, tá? Destinação de recursos para a questão da educação, do ensino, destinação de recursos para a administração tributária, que é uma condição lá do inciso 22 do artigo 37 do texto constitucional, tá? Lembrando que a administração tributária é a atividade exercida pela União, Estado ou município, voltada à arrecadação, fiscalização, ou seja, é a estrutura que o poder público mantém com o propósito de arrecadar e fiscalizar os tributos que esses entes políticos possuem, certo? Prestação de garantias de operação de crédito de antecipação de receita e garantia também de contrapartida da União a pagamento de débitos com esta, certo? Então, os impostos têm um propósito específico no contexto da arrecadação e sua função é, na verdade, carrear recursos para o Tesouro para a manutenção da máquina pública no sentido lato sensu. Ok, meus caros? Eu falei ali de forma rápida dos impostos nominados no texto constitucional, elencados lá nos artigos 145, no artigo 153, 155 e 156. Nós temos aí as competências da União, Estados e Municípios. Lembrando que o Distrito Federal acumula as competências dos estados e dos municípios, já que ele é basicamente um ser híbrido, né? Tem um status de estado, mas funciona organicamente como se fosse uma cidade, um município, já que é uma célula una e indivisível, diferente das outras unidades federativas, reconhecidas as unidades estaduais, tá? Então, por ele acumular essas duas características, ser um ser híbrido, uma personalidade híbrida, então o Distrito Federal acaba tendo na sua aba de competência os impostos tanto dos estados como dos municípios. A União, por sua vez, detém outras duas competências para criar impostos. Uma na competência residual, elencada no artigo 154, inciso 1, em que a União pode, dependendo das circunstâncias, criar outros impostos não elencados no texto constitucional, né? Desde que seja por lei complementar, tenha fatos geradores de base de cálculos distintos dos já nominados nos artigos 153, 155 e 156, e desde que sejam não cumulativos. Uma importância: se a União criar os impostos residuais ou criar novos impostos, ele deve, de acordo com disposição lá elencada nos artigos 157 ou 158,
propriamente dito, deve partilhar parte dessa receita com os estados e municípios, tá bom? Lá na frente, quando nós conversarmos sobre contribuições sociais, eu vou falar de novo de contribuições sociais numa competência, digamos, residual da União, que vai meio que contrabalancear com esta competência residual para impostos. Beleza, meus caros? E mais, a União ainda reserva na sua esfera de atribuição a competência para impostos extraordinários, também previsto no artigo 154, porém no inciso 2. E é um caso de guerra externa ou sua iminência. Tá bom? Então a União, dependendo da situação, se nós tivermos um confronto bélico com alguma outra nação, a União pode criar impostos extraordinários com o propósito de custear essas despesas com esta empreitada, vamos dizer assim. Diferente do imposto residual, né, ou dos novos impostos, elencado no inciso 1 do artigo 154, esse imposto extraordinário é criado por lei ordinária, tá? Diferente do residual, que é por lei complementar. Então começam algumas diferenças aí. E nesse imposto residual, a União não partilha com ninguém. Tá? Mas veja que a condição é guerra externa ou sua iminência. Então, se nós tivermos um confronto bélico, uma guerra civil, esta competência não pode ser utilizada, ou seja, um confronto interno. Né? Digamos que o Estado de São Paulo ou Rio Grande do Sul resolva novamente pegar em armas contra a República, né? Como aconteceu em décadas passadas, até no século passado, inclusive isso. Tá? Então, nós teríamos aí algumas questões aí particulares do texto constitucional que permite isso. Tá? Ok? Um adendo aqui, o imposto residual ele não sofre diretamente a afetação do artigo 146.3a do texto constitucional, em que fala que os impostos discriminados no texto constitucional para a sua instituição requer antes uma lei complementar de caráter nacional que regula atribuições à federação ou requisitos à federação, tá? Para então haver a instituição. No imposto residual e no imposto extraordinário, esta competência é exercida direta. No residual é uma lei complementar de competência da União. Tá? Então a União, exercendo a sua competência, vai instituir esse imposto utilizando-se do processo legislativo da lei complementar. Beleza? Ok? Então, fechando aqui a nossa brincadeira em relação aos impostos, eu passo imediatamente para as taxas e nós passamos a discutir esse tributo, que também está no rol das grandes contribuições ao Tesouro, vamos dizer assim, tá? Porém, com características um pouco diferentes. Enquanto que os impostos são tributos não vinculados, chamados também de tributos não contraprestacionais, as taxas sofrem um processo inverso. Tá? É um tributo vinculado porque o seu fato gerador se liga a uma atividade estatal que beneficia de alguma forma o cidadão. Tá certo? Então as taxas são tributos vinculados, cobrados com objetivos de remunerar atividades estatais específicas relativas ao contribuinte. Algo que o poder público vai prestar necessariamente à pessoa que paga o valor. Tá bom? Em termos técnicos, o fato gerador da taxa está vinculado a uma atividade estatal relativa ao contribuinte. Então, seja, é uma condição. Por isso que as taxas, a exemplo da contribuição de melhoria, são chamadas de tributos contraprestacionais. Por que contraprestacional? Porque o seu pagamento está intimamente vinculado ou atrelado a uma atividade do poder público. É esta atividade do poder público em relação ao pagador que justifica o pagamento. Se não houver este benefício direto do poder público à pessoa que está devendo, não há justificativa para a cobrança do imposto desse tributo, não imposto desse tributo dessa espécie tributária, o que seria inconstitucional, tá? Okay? Diferentemente do que ocorre com os impostos, a arrecadação das taxas pressupõe um agir do Estado, ou do poder público, né? Num primeiro momento. Então, ou seja, o Estado, ou a União, ou o município, vai fazer algo direto à pessoa que está devendo este pagamento. Tá?
e só depois promove-se a cobrança do tributo, que é um segundo momento. Então, diferente dos impostos em que os fatos geradores representam situações da vida do cidadão, representam algo com conteúdo econômico, manifestação de riqueza, por isso ele paga como propósito de custear a máquina pública. Nas taxas existe um momento diferente. O poder público deve necessariamente prestar algo ao cidadão, e a gente vai ver na sequência o que são esses algos, né? Já que são duas situações diferentes, para aí então o poder público dizer: você me paga porque eu lhe prestei algo. Tá? Sua instituição atende ao princípio financeiro segundo o qual, sempre que possível, o custeio de uma atividade estatal específica deve recair sobre o seu beneficiário direto. Certo? Por esta razão, a doutrina se refere às taxas como tributos bilaterais, contraprestacionais, causais, retributivos, remuneratórios ou sinalagmáticos. Ok, meus caros? Isso é uma ponderação do professor Alexandre Maza, tá bom? Em seu Manual de Direito Tributário. Esse conteúdo está no material, ele já está disponível lá no meu site, inclusive com a atualização do conteúdo, para que vocês possam efetivamente baixar lá e utilizar quando vocês entenderem necessário. Ok, meus caros? Então, as taxas estão previstas necessariamente no texto constitucional no artigo 145, inciso 2, que diz, né, compete à União, Estados, Municípios e ao Distrito Federal instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, percebam que o texto constitucional coloca esse tributo sob duas condições, né, ou duas situações que ensejam a exigência desse tributo. Uma delas, exercício regular do poder de polícia. A segunda possibilidade, então nós podemos falar de duas subespécies de taxas, né? Uma em decorrência do exercício regular do poder de polícia, a outra pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, né, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Ok? Então, nós passamos a observar essas nuances desse tributo sobre essas duas óticas diferentes. Ok? É importante nós entendermos que o conceito de poder de polícia está elencado no Código Tributário Nacional, no seu artigo 78. Este poder de polícia, aqui em que pese eu não precisar abordar essa situação aqui, porque nós estamos falando de uma graduação em Direito, né? Então, poder de polícia não se confunde com a polícia, nem civil nem militar, né? Porque aquilo são aparatos de segurança pública. Aqui, esse poder de polícia está relacionado com a capacidade da administração pública vigiar, controlar, né? Autorizar determinadas situações. Tanto que é um conceito que nós temos, é um conceito de direito administrativo, que diz: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependente de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então percebam que o próprio CTN tratou de conceituar o que é este poder de polícia. Então, o fato gerador desta taxa é a própria atividade da administração de vigiar, de controlar, de regular determinadas situações, fatos ou condições, ou autorizações de determinadas atividades, certo? Então, esta taxa é uma taxa, uma subespécie da taxa, para que a gente separe este fato dos serviços públicos, ok? Que autorizam a exigência dessa espécie tributária. Tá? Então, é importante a gente ter em mente o que é este poder de polícia. Então, essa atividade da administração de controlar, de vigiar, de regular determinados comportamentos da vida do cidadão. Então, sempre que a administração prestar esta atividade ao cidadão, autoriza quem quer que seja, se é a União, Estado ou município, exigir dele o pagamento. Tá bom? Um exemplo muito clássico que nós vemos da cobrança de taxa de poder de polícia, próximo da nossa realidade, são as taxas de vigilância sanitária, né, para fiscalização concernente à saúde pública.
né? Ou taxa de fiscalização de sonorização, né? Meio ambiente, ou taxa de IBAMA. Então nós temos, nesse universo, taxas relacionadas a poder fiscalizatório, a poder de controle da administração. Né? É importante notar que o parágrafo único do artigo 78, ele diz que o que se considera esse regular exercício de poder de polícia. Tá? Então ele diz assim, considera-se regular o exercício do poder de polícia, quando, poder de polícia, né, quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Percebam que o CTN ele coloca o seguinte, essa taxa só pode ser exigida se o poder público exercer esse poder de polícia em face da pessoa obrigada ao pagamento. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque parece-me que se não houver o exercício do poder de polícia em relação à pessoa de forma direta, já que as taxas é um tributo contraprestacional, já que a taxa está assentada numa premissa de que a pessoa que tem o dever de pagar recebeu algo de forma direta e objetiva do poder público. Né? Então, parece-me que o CTN, nesse ponto, dá a entender que se a pessoa não sofreu o poder de polícia, o poder público, seja a União, Estado ou município, não poderia exigir dele a contraprestação. Por que eu estou chamando a atenção desse dispositivo? Certo? Porque já de longa data o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que não é bem esta a linha que deve ser seguida para a interpretação e aplicação desse dispositivo. Tá? No material tem aí um julgado, acho que 2, se eu não estou enganado, 2, né, inclusive, né, com algumas referências a outros precedentes na Suprema Corte. Aqui eu vou ler alguns trechos. Tá? Percebam, o STF, a hipótese de incidência da taxa é a fiscalização de atividade poluidora e utilizadoras de recursos ambientais exercida pelo IBAMA. Então, aqui está falando de alguma coisa relacionada à competência da União. Tem-se, pois, taxa que remunera o exercício do poder de polícia do Estado. Não há invocar o argumento no sentido de que a taxa decorrente do poder de polícia fica restrita aos contribuintes cujos estabelecimentos tivessem sido efetivamente visitados pela fiscalização. Então percebe que a Suprema Corte já começa flexibilizando a necessidade de uma visita específica àquela pessoa obrigada ao pagamento. Então ele começa a abrir a disposição do parágrafo único do artigo 78, dizendo, olha, o exercício regular do poder de polícia não diz respeito diretamente àquela pessoa. E a Suprema Corte vai se posicionando. Esse conteúdo que eu estou lendo está no material, então basta ler lá depois com um pouco mais de cuidado. Seguindo. Por isso que registra Sacha Calmon Navarro em parecer florestal, né, essa questão, né, já foi resolvida pela negativa pelo STF, que deixou assentado em diversos julgados a suficiência da manutenção pelo sujeito ativo de órgão de controle em funcionamento. Andou bem a Suprema Corte Brasileira em não aferrar-se ao método antiquado da vistoria porta a porta, abrindo as portas do direito às inovações tecnológicas que caracterizam a nossa era. Então vejam que a Suprema Corte passa a aceitar a tese de que não precisa mais o poder público visitar o contribuinte para então exigir dele o pagamento da taxa relacionada ao poder de polícia. Principalmente naquelas atividades em que requer do sujeito passivo, né, do contribuinte, a renovação anual das suas licenças para o exercício de suas atividades econômicas. Até então havia a necessidade do poder público ir em relação àquela pessoa, exercer a sua atividade fiscalizatória para legitimar a sua exigência tributária, já que esta fiscalização, esta ida, esta incursão para a verificação dos requisitos inerente àquele estabelecimento era a condição necessária para a prática do fato gerador e efetiva exigência do tributo. Então, o que a Suprema Corte passa a entender desse momento em diante? Que basta a existência do órgão, né, para justificar em relação àquela pessoa que não recebeu a sua visita de forma direta no seu estabelecimento, o pagamento da taxa.
A partir de então, todos estão simultaneamente submetidos ao poder fiscalizatório e, como tal, ou como tais, né, condicionado ao pagamento, ou obrigado ao pagamento desse valor. Tá? Alguns outros precedentes aqui. Ó. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços públicos específicos e visíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial de serviços públicos. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. À luz da jurisprudência desse tribunal, ou do Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia exigido constitucionalmente. E ele acentua, né, a Suprema Corte. É constitucional a taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de um órgão e estrutura competente para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao município de Porto Velho, Rondônia. Então vejam só, o que a Suprema Corte passou a aceitar como pressuposto para a exigência de todos os contribuintes que possam se submeter ao poder de polícia? Que o órgão competente demonstre a estrutura, a viabilidade de fiscalização. Porque todos os contribuintes, de uma forma ou outra, estariam sujeitos àquele poder. E esse poder de polícia, agora, num entendimento um pouco mais crítico, diferente do que estava assentado lá no parágrafo único, que dava a entender de que esse regular exercício de poder de polícia seria a ida da autoridade ao estabelecimento. A partir desses entendimentos, a Suprema Corte flexibilizou e diz o seguinte: olha, o poder de polícia é potencial e todos estão submetidos a ele, portanto, essa aferição não é somente direta, essa aferição do poder de polícia é constante e permanente e de forma indireta. Por isso, os fiscos não, as autoridades, né, investidas deste poder de polícia podem fazer por outros meios, por verificação por meios tecnológicos, né, não precisa necessariamente adentrar o estabelecimento ou abrir um procedimento específico de fiscalização perante essas autoridades ou esses estabelecimentos. Então, cuidem que a partir desse entendimento da Suprema Corte, basta o fisco demonstrar a existência do órgão de poder de polícia para que legitime a exigência desta taxa, desse tributo, desta condição. Ok, meus caros? E voltando aqui agora para os serviços públicos específicos e divisíveis. Então, superado essa questão do poder de polícia, que é o órgão encarregado de controle, de fiscalização, de acompanhamentos para verificar as questões inerentes à coletividade, que não tem afetação, as taxas de serviços públicos pressupõem algumas outras questões. Vejam que o texto constitucional, a assentar essa espécie de taxa, ela colocou, né, taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos, divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, veja, a Suprema Corte colocou o legislador constituinte colocou algumas condições para que esse tributo, nesta condição de serviços públicos, fossem exigido. Veja que o artigo 79 do CTN, quando trata da taxa de serviços públicos, ele diz o seguinte: os serviços públicos a que se refere o artigo 77, que vai replicar basicamente o texto constitucional, né, consideram-se, utilizados, né, pelo contribuinte, efetivamente, quando por ele usufruído a qualquer título. Então, seja, utilizados efetivamente quando o contribuinte usa aquele serviço, portanto, justifica o pagamento. B, potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, veja, são serviços que devem ser utilizados obrigatoriamente pela população, ou seja, o cidadão não tem a condição de contratar ou usar outro meio de serviço que não seja aquele disponibilizado pelo poder público, então justifica o pagamento. Um exemplo clássico de serviço público compulsório é o serviço de coleta de lixo, porque é um serviço que está intimamente ligado com a questão de saúde pública e que necessariamente deva ter um tratamento específico
pela municipalidade e uma destinação específica, no aterro sanitário devidamente preparado para isso. Quando se coloca um serviço dessa envergadura para a população, seja pelas próprias forças do poder público, seja pela delegação à iniciativa privada, como acontece aqui, por exemplo, com a Ingepaz Ambiental, né? Então nós temos um serviço de utilização compulsória. É claro que aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, e a gente vai falar um pouco mais à frente, quando nós entrarmos na discussão de taxa e tarifa, porque nós vemos que o Joinville tratou a cobrança desse serviço por um outro instituto que não taxa. Então a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas voltando aqui. Então, potencial, quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Então, significa que o caminhão de lixo, ao passar à frente da residência do cidadão 1, 2 ou 3 vezes na semana, o fato dele não utilizar aquele serviço no sentido de disponibilizar algum rejeito que ele não queira, né? algum resíduo que ele queira descartar, o fato dele não colocar nada para ser coletado, não impede a cobrança do tributo. Se esse cidadão viajar, ficar 60 dias fora da sua residência, e nesses 60 dias nenhum resíduo for colocado para coleta, mesmo assim ele continuará obrigado. Por qual motivo? Porque esse serviço está lá à disposição e quem não usar vai pagar de qualquer forma. Beleza? E veja, 2. Específicos, quando posso ser destacado em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. Então veja que não são quaisquer serviços, né? Mas aqueles que possam ser destacados, né? Ser definidos, certo? E uma outra condição que o legislador constituinte coloca sejam divisíveis. Então, não é qualquer serviço público que pode ser destacado, né, em utilidades, necessidades públicas, necessidades coletivas, que justificam a instituição dessa taxa, nessa modalidade. O que justifica é quando são divisíveis. Essa divisibilidade, o legislador também ele trata de conceituar dizendo quando suscetível de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. O que significa isso? Esse serviço, né, que é de utilização efetiva ou potencial, que é específico, deve ter uma outra condição, é divisibilidade. O que quer dizer essa divisibilidade? Poder quantificar o dispêndio em relação àquela pessoa, em relação àquele usuário daquele serviço, certo? Então, essa divisibilidade é saber quanto custa aquele serviço para aquela pessoa. Se todo serviço for prestado de forma indiscriminada, de forma generalizada, ou como diz a doutrina, de situação universal, de condição universal, para toda a população, de forma indiscriminada, que não se consiga dimensionar o custo individual, esse serviço não pode ser objeto de taxa. Né? Ele deve ser custeado por um outro tributo que tem este viés, né? Que é os impostos. Por isso, os impostos, ele não é um tributo vinculado, né? Porque o seu propósito é carregar recursos para o Tesouro para o custeio da máquina pública e dos serviços universais. Então vejam que o legislador constituinte, ao trabalhar as espécies tributárias, ele foi dando uma devida distinção para cada uma das espécies em razão do propósito de cada uma das espécies tributárias no contexto da arrecadação. Então vejam, taxas vinculadas à prestação efetiva e específica de serviços públicos, quando se trata de atividade provocada pelo contribuinte individualmente, como acontece, por exemplo, no caso dos fornecimentos de certidões ou de prestações de atividades jurisdicionais. Né? Se o serviço não é de utilização compulsória, só a sua utilização enseja a cobrança. Então nós temos que separar nesse universo de serviços específicos aqueles que é de utilização compulsória ou não. Somente o serviço de utilização compulsória autoriza o pagamento de forma compulsória, certo? Taxas decorrentes da utilização potencial. Então, os serviços compulsórios são de utilização potencial. Por que utilização potencial? Porque se o sujeito passivo, se o contribuinte, né, não utilizar, se o cidadão não utilizar aquele serviço estava potencialmente à sua disposição, não utilizou porque não quis. Por ser de utilização compulsória, ele tem o dever de pagar. Né? Então se diz
utilização potencial quando se trata de serviços definidos em lei, como de utilização compulsória, utilização obrigatória. Coleta de lixo, o exemplo mais clássico aqui. Se a utilização é compulsória, ainda que não ocorra a efetiva utilização, a taxa deve ser cobrada pelo poder público. Ok? E voltando novamente para a questão da divisibilidade, vejam, a divisibilidade está relacionada com a característica primordial de saber quanto é o custo relacionado àquele serviço para a pessoa que vai utilizar ou que deveria ter utilizado. Então, nós estamos falando poder quantificar, dividir o dispêndio por cada indivíduo. Por isso que se fala de serviços de caráter universal, ou de utilização, ou como se fala na doutrina, ut universe. Né? Então, vejam só, o serviço de utilização universal, serviços públicos de utilização universal, né? Ou chamado inespecíficos e indivisíveis. Então, os serviços indivisíveis está relacionado a essa impossibilidade de quantificar. Tá? Não podem ser taxados nem dados em concessão, porque sua prestação cria vantagens com custos insuscetíveis de quantificação para cada usuário. São serviços que favorecem difusa e indistintamente toda a coletividade. Não há como definir um valor justo para a cobrança. Sua remuneração por meio de taxa violaria o caráter contraprestacional dessa espécie de tributo. Por isso, repito, os serviços universais, por exemplo, como são prestados indiscriminadamente a toda a população, segurança pública, saúde, educação, limpeza urbana, né, no sentido de varrição de ruas, né, coleta de resíduos em vias públicas, né, não aqueles de interesse do cidadão particular da sua residência ou do seu estabelecimento comercial, mas essas sujeiras que caem pela rua, árvores, papel de bala, cigarros, que alguns cidadãos um pouco, vamos dizer assim, sem o devido cuidado com seus asseios, né, jogam em vias públicas. Então esse serviço é prestado a toda a população indiscriminadamente, não tem como se mensurar o custo em relação a cada pessoa da cidade. Então esse serviço não pode ser nem de utilização compulsória e nem com característica potencial. Então, repito, os serviços universais são custeados pela arrecadação dos impostos. Por isso a necessidade de nós entendermos que os impostos possuem um propósito dentro da arrecadação. Qual é? Carregar recursos para o Tesouro para que o poder público cumpra os seus desígnios perante a população, prestando serviços de forma massificada, de forma indiscriminada para toda a população, certo? Então, os serviços de utilização universal não podem ser objetos de taxas. Eles não autorizam serem utilizados como propósito de fato gerador para exigência de taxas. Se isso acontecer, é inconstitucional. A Suprema Corte de longa data já tem posicionamento nesse sentido. Por isso aquela minha brincadeira quando eu falei dos impostos. Quando eu pegar algum acadêmico que fizer aquela brincadeira, levantando o carrinho na cabeça, né, os buracos pela rua, né, aqui está meu IPVA, né? Lembre-se, o IPVA pode ser utilizado? Pode. Lembrem-se, pavimentação, né, não é um valor específico para aquilo. Nós vamos discutir outras coisas porque a gente vai falar em contribuição de melhoria. Pode ser utilizado? Pode, mas não é o propósito dele. A arrecadação do IPVA não é para ser utilizado especificamente em vias públicas, estradas, ruas, ou quer que seja. O propósito dele é levar dinheiro para o Tesouro. Claro que, como se trata de algo de interesse universal, por exemplo, a manutenção das vias públicas, impostos, mas não necessariamente do IPVA. Impostos pode ser do ICMS, pode ser do Imposto de Renda, pode ser do IPTU, pode ser do ISS, mas não especificamente o IPVA. Ok? Tranquilos? Seguindo aqui, né? Com efeito, a Corte, aqui um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, né? Com efeito, a Corte entende como específicos e divisíveis os serviços públicos de coleta e remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que estas atividades sejam completamente dissociados de outros serviços de limpezas realizados em benefício da população em geral.
e de forma indivisível. Então é importante separar aquilo que é de interesse particular e com a possibilidade de quantificar dos demais serviços de interesse geral da população. Bom, seguindo aqui, de sociedade geral da população de forma indivisível, tais como os de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. Exemplo, praças, calçadas, vias, ruas, bueiros e por aí vai. Então, aquele serviço que periodicamente nós encontramos a empresa Ingepasa aqui na nossa cidade fazendo, como capinando algumas ruas, limpando a beira dos meio-fios com alguma máquina ou com vários operários ali, aquele é um serviço prestado à população de forma geral. Porque está falando de algo coletivo, de algo indiscriminado. Então, aquele serviço, embora ele seja específico, ele é indivisível. Além disso, ele é prestado a toda a população, né? Pelo fato de ser prestado a toda a população em geral. Tá? Decorre daí que as taxas cobradas em razão exclusiva dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tido como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. Né? Então veja que a Suprema Corte traz essas distinções e já não é de hoje. Tá? No material aqui tem um organograma que trata disso aí, né? Veja, a classificação da Suprema Corte adota como critério a importância do uso compulsório de determinados serviços pelos cidadãos em função da finalidade a ser atingida. Se o cidadão optar por não usar o serviço, serviços não essenciais, por exemplo, né, não haverá danos para a sociedade. Por outro lado, né, nos serviços essenciais, é cobrada a utilização potencial em função do interesse da comunidade e da prevalência do interesse público. Por exemplo, eu não posso pegar o meu lixinho ali de casa e ir lá num terreno qualquer e jogar. Né? A gente vê de vez em quando aí alguns cidadãos meio na contramão da consciência coletiva, levando às vezes determinados dejetos de obras ou mesmo de casa, imóveis, e joga às margens de algumas estradas ou mesmo terrenos públicos em geral. Né? E aí a gente acaba percebendo algumas questões um pouco delicadas nesse universo. Ok? Então vejam, quando nós falamos nessa classificação de divisível, de utilização singular, de utilização universal, logo, os serviços de utilização universal são custeados pela arrecadação dos impostos. Os serviços de utilização singular, né, que são determinados, você consegue saber quem é a pessoa que utilizou, se era potencial ou não, eles podem ser remunerados por taxas. Ok? Então, taxa, tributo obrigatório. Nós vamos ver em algumas situações que alguns serviços que são de utilização facultativa, eles podem ser remunerados por tarifas ou também chamados preços públicos, que é o que a gente vai discutir na sequência. Então, dentro desse universo de obrigações em relação ao pagamento de serviços, nós precisamos entender que existe uma distinção entre taxa e tarifa. Okay? Taxa, tributo. Tarifa, não tributo. Não é tributo. Tá bom? Então aqui eu trago alguns conceitos, tá? Inclusive no material está aí à disposição. A tarifa, por sua vez, é o preço público cobrado pela utilização de serviços facultativos e não compulsórios. Por óbvio, né? Que a administração pública ou seus delegados colocam à disposição da população. Serviços de uso facultativo, a exemplo do telefone, né? Quando o seu valor é destinado aos cofres públicos, integra o conceito de receita originária dos entes políticos. Preço ou preço público é nomenclatura dada pelo direito financeiro para a remuneração de serviços públicos prestados por concessionários e permissionários, cuja utilização não é compulsória, predominando a relação contratual sujeita a um regime de direito privado. É um posicionamento do Supremo Tribunal Federal e também do STJ nesse sentido, tá? do Superior Tribunal de Justiça. Então vejam, aqueles serviços que são de utilização facultativa, exemplo clássico, transporte coletivo urbano. Então,
o poder público pode utilizar um outro instituto para remunerar esse serviço, chamado tarifa. Então, por isso que a tarifa sempre se fala em tarifa quando se trata de serviços delegados à iniciativa privada, ok? Serviços públicos, que o poder público opta por não exercer sobre suas forças, mas delega à iniciativa privada, como acontece com o transporte coletivo. Aquele valor que nós pagamos, ele é um instituto de direito financeiro, chamado tarifa. Diferente das taxas que submete ao princípio da legalidade, por ser um tributo, é obrigatório, as tarifas são facultativas. Você só paga se você quiser utilizar o serviço público, delegado à iniciativa privada. E aí volta, né? Desse modo, as nomenclaturas preço público e tarifa designam o mesmo instituto. Né? Ocorre que preço é o nome dado pelo direito financeiro, enquanto que tarifa é a linguagem adotada pelo direito administrativo. Embora sejam as mesmas equivalências, tá? Nós vamos entrar em determinados momentos, em algumas discussões na doutrina e até mesmo na jurisprudência, que alguns serviços públicos prestados pelo poder público não necessariamente precisaria submeter sob a roupagem da taxa. Ok? Poderia ser utilizado um instituto de tarifa, ainda que arrecadado pelo poder público. Né? Prestado pelo poder público e arrecadado pelo poder público. Penso que não seria o caminho mais adequado, mas existe essa divergência na doutrina e na jurisprudência. Eu prefiro o conceito de tarifa ou preço público quando se tratar de serviços públicos prestados ou explorados pela iniciativa privada, como acontece, por exemplo, com estacionamento rotativo, como acontece com transporte coletivo urbano, e são serviços que a iniciativa privada presta à população. Tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas nomenclaturas. Alexandre Maza ele traz algumas ponderações. Ele diz: tarifa é o nome dado pelo direito administrativo para a remuneração paga pelo usuário a concessionários e permissionários em troca da prestação de serviços públicos delegados. Assim, o artigo 175, parágrafo único, inciso 3 da Constituição Federal, ao tratar do regime jurídico dos serviços públicos, afirma que a lei disporá sobre, inciso 3, políticas tarifárias. Né? É importante constatar que a Constituição de 1988, a referência à política tarifária, não é feita dentro do sistema tributário nacional. Né? Artigo 145 a 162. Então, logo, tarifa não é tributo. Logo, tarifa não se submete às regras de direito tributário, a exemplo das taxas, a exemplo dos impostos. Ok? Mas no capítulo referente aos princípios gerais da atividade econômica, artigos 170 a 181 do texto constitucional. Veja que essas ponderações são de Alexandre Maza. Tá? Nota-se pela simples análise do posicionamento do tema dentro da Constituição Federal e na legislação brasileira que tarifa não é tributo. Então a gente tem que tomar cuidado com esses institutos, porque eles se assemelham no sentido de remunerar serviços públicos, mas nós temos que ter em mente que alguns serviços públicos podem ser otorgados à iniciativa privada. Não é todo serviço público que o poder público deve exercer pelos próprios meios, pelas próprias forças, até sob pena de encarecer esse serviço à população, o que não seria lógico. Se existe um meio de explorá-lo ou prestá-lo à população de uma forma mais efetiva, mais eficiente, deve-se fazê-lo. Se é serviço que comporta a delegação à iniciativa privada, logo o instituto a ser tratado é tarifa e não taxa. Ok? Não é tributo, mas uma contraprestação de natureza administrativa utilizada para remunerar serviços públicos delegados por meio de concessão ou permissão. Percebam que esses institutos aqui, permissão ou concessão, não é a minha disciplina, mas vocês devem buscar a sua compreensão lá no direito civil, lá no direito administrativo, em especial quando entra aí nos conceitos de licitação, entre outras coisas. Tá? Então vou deixar um parênteses aqui, porque são conceitos que vocês devem buscar e tem legislações específicas que tratam sobre isso. Ok? A compreensão do tema, segundo Alexandre Maza ainda, né, parte da regra contida no artigo 175 do texto constitucional, de 88. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, novamente duas expressões aí importantes do direito administrativo, né, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Ok, meus caros?
Então, tarifa, então, em tese, leva ao entendimento de que se trata de um serviço público explorado pela iniciativa privada. Aqui apontamentos ainda de Alexandre Maza. Né? Quando o serviço público é prestado diretamente pelo Estado, havendo cobrança de conta à prestação junto ao usuário, a natureza da exigência será de taxa. Então, veja, se é o serviço público prestado pelo poder público ao cidadão de caráter divisível, né, específico divisível, logo, então, o instituto a ser empregado é taxa, tributo sujeito ao regime específico tributário, princípios e regras claras do direito tributário. Porém, na hipótese de delegação da prestação do serviço a particulares, concessionários ou permissionários, o valor exigido do usuário é tarifa. Então percebam que nós separamos esses institutos sobre as roupagens e sobre a forma de exploração e prestação à população. Então, se um serviço público prestado à população por intermédio de particular e não pelo poder público, embora seja um serviço público, o instituto a ser empregado para fins de remuneração desse serviço é o tarifário. Ainda Alexandre, Como tarifa não é tributo, sua majoração não pode ocorrer por meio de Como tarifa não é tributo, sua majoração pode ocorrer por meio de ato administrativo e com aplicabilidade imediata. Em outras palavras, a tarifa não se sujeita aos princípios tributários da legalidade e anterioridade. Por isso que todo início de ano nós vemos aquela salutar discussão, que se trava. O prefeito deu tantos por cento de aumento na tarifa de ônibus. Não passou pela Câmara de Vereadores. Ele não precisa fazer isso. Isso é uma prerrogativa do Executivo que vai fixar, de acordo com parâmetros já definidos anteriormente, os reajustes necessários. Interessante submeter ao parlamento porque você está falando da casa do povo, você está falando de um serviço público de interesse da coletividade. E mais, o legislativo é sempre a representação popular, E cabe ao parlamento a fiscalização destas condições. É papel do deputado fiscalizar algumas questões inerentes ao governador, assim como o vereador a obrigação de fiscalizar e acompanhar situações, serviços, obras, atos do poder do prefeito, nesses universos. Então, essas discussões, às vezes é importante se passar pelo legislativo em função disso. Ok? Ainda sobre taxa e tarifa. A orientação predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estabelecer a diferença entre taxa e tarifa a partir da forma da prestação de serviço. Então, veja, súmula 545 do STF. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentes daquelas, são compulsórias e têm a sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. O Superior Tribunal de Justiça sempre adotou a orientação diversa para diferenciar os institutos. Ok? A taxa seria cobrada para todo o serviço público de fruição compulsória, como no caso dos serviços de água e esgoto. Já as hipóteses de serviço de fruição facultativa, prevaleceria uma natureza contratual, sendo viável ao administrado dispensar a prestação, o valor cobrado como remuneração seria uma tarifa. Então é importante essas distinções aqui. Voltando agora. Na situação da coleta de lixo em Joinville, qual é o instituto empregado? Taxa ou tarifa? Como nós definimos a natureza jurídica de um tributo? Nós vamos ver isso ao final dessas aulas, porque isso está lá no artigo 4º do CTN. Tá bom? O artigo 4º do CTN ele diz que a natureza jurídica do tributo, ou seja, a espécie tributária, ela é definida a partir da análise do seu fato gerador, não pela nomenclatura empregada, sendo irrelevante também a destinação do produto da arrecadação. Bom, Joinville, de longa data, há mais de uma década, já pratica isso. Essa situação passou pela primeira e pela segunda instância do Poder Judiciário e o município, na condição de Poder Executivo, conseguiu manter esse entendimento de que a coleta de lixo pode ser remunerada por tarifa e não por taxa. Ao fazer a remuneração por tarifa,
o poder municipal se desincumbiu de um conjunto de outras atribuições, como executivo fiscal, lançamento e cobrança do cidadão, entre outras coisas, e transferiu isso tudo para a empresa de coleta de lixo. Então ela faz toda essa função arrecadatória. Essa matéria está em sede do Supremo Tribunal Federal para apreciar a natureza jurídica desse instituto empregado, se taxa ou tarifa. Só que a gente precisa fazer uma reflexão. Tributo é compulsório. Né? Então, ou seja, tributo é uma prestação pecuniária compulsória, em razão de um fato praticado. No caso, o fato praticado é um serviço público específico, divisível e de utilização compulsória, né? Que o cidadão não consegue optar se ele deseja utilizar ou não aquele serviço. Nós já vimos que no conceito de tarifa nós temos o caráter facultativo do serviço, da utilização facultativa daquele serviço. O cidadão não está compelido à utilização, por exemplo, do transporte coletivo urbano. Ele utiliza se quiser. Se ele utilizar, paga. Diferente da taxa, que é um serviço público específico, divisível, de utilização compulsória, prestado ao contribuinte, porque está posto à sua disposição. O que nós temos? Taxa ou tarifa? Qual o instituto que prepondera aí? E essa questão está em sede do Supremo Tribunal Federal para ser decidido, e, salvo engano, acho que o relator é o ministro Dias Toffoli. Tá? Importante vocês acompanharem, porque nós estamos falando de conteúdo tributário e como os institutos devem ser interpretados e aplicados. Muitas vezes procuram se distorcer, deformar o que o legislador coloca, né? Mas vemos que percebam que nós temos regras específicas para definir a natureza jurídica do tributo e não poderia ser de forma diferente, ok? Então, em Joinville nós temos essa discussão, taxa ou tarifa, né? Penso eu que o instituto adequado seja taxa. Logo, o que é praticado pela Ingepasa, pela empresa, né, permissionária ou outorgada, aí vamos dizer assim, é abusivo, né, ou seja, fere regras específicas de interesse da população, né, e, por outro lado, o poder público está contribuindo para um desvio de finalidade, vamos dizer assim. Né? Não estou imputando fato criminoso nenhum em nenhuma parte, mas sobre a ótica do direito tributário, ao meu juízo, isso está equivocado. Não poderia. Né? É o mesmo entendimento que partilha o contribuinte que recorreu às instâncias superiores, no caso, inclusive, é um amigo particular, o professor Marcondes, também auditor da Receita Federal, que é o processo dele que está lá pendente na Suprema Corte acerca dessa matéria. Então é importante a gente verificar e acompanhar isso, ok, meus caros? Outra discussãozinha que se tem nesse universo, né, a questão do pedágio. O pedágio seria taxa ou seria tarifa? Né? Alguns chegam a discutir, né, essa questão sobre a constitucionalidade do pedágio, sobre o cerceamento do direito de ir e vir. Né? É importante ter ideia que pedágio, né, é uma coisa antiga. Né? No período feudal constituía no direito de passagem dos senhores feudais. Eles exigiam que existiam, né, em certas vias públicas, né, de comunicação, como os rios ou estradas, localizados em pontos estratégicos. Com o passar do tempo, a figura se manteve ligada à ideia de circulação de pessoas ou bens nas vias expressas. Okay? Pontes, túneis, estradas. Paga-se pedágio pela utilização da via pública, né, para facilitar o trânsito e o tráfego de veículos ou pedestres. Hoje nós percebemos que o pedágio, aparentemente, ele é bom, porque ele mantém as estradas em ótima condição, diferente que se essas estradas ainda estivessem, né, como acontece aqui no nosso trecho da BR-101, se tivesse sob domínio do poder público, fatalmente nós teríamos estradas péssimas, já que o poder público não consegue dar conta de toda a infraestrutura necessária, a manutenção dela pelo menos, né? E hoje rodar é uma condição essencial. Nos deslocamos com muita facilidade e com muita rapidez para diversos locais. Em alguns lugares nós vemos as vias públicas aí, estradas, né, rodovias, em péssimo estágio de conservação e o poder público sem condições de fazer. Né? Embora se pague muito imposto, nós vemos que as demandas do poder público são altíssimas em outras frentes, né, como saúde e educação, e nós vemos que muitas vezes a infraestrutura acaba sendo negligenciada. Né?
não estou fazendo uma defesa, mas justificando talvez a permanência do pedágio, ok? Então essa discussão do pedágio também já bateu na Suprema Corte, né, e se discutiu qual era a natureza dele, se taxa ou tarifa. É importante nós termos em mente que o pedágio ele pode ter as duas faces, né? Tanto que ele está inserido dentro do artigo 150, inciso 5º do texto constitucional, né? No sentido que está dentro de um contexto de limitação ao poder de tributar, né? Então, segundo o artigo 150, inciso 5º da Constituição Federal, pedágio é o valor cobrado do usuário pela utilização de vias públicas conservadas pelo poder público. Então, veja, se esse pedágio for cobrado diretamente pelo poder público pela conservação da rua, então logo poderia ser o instituto de natureza taxa. Tá? Então veja que a gente tem uma multifaceta aí. Tá? Pela redação do dispositivo, é possível constatar que o pedágio constitui uma retribuição pelo uso de vias públicas. Quando a via pública for conservada diretamente pelo Estado, havendo cobrança pela sua utilização, tal pedágio terá natureza tributária de taxa, que é o que se depreende da expressão vias públicas, vias conservadas pelo poder público, contida no artigo 150º do texto constitucional. Regra esta inserida no texto constitucional dentro do sistema tributário nacional. Quando é o próprio Estado que conserva a via, tem-se o pedágio taxa. Assim como se trata de um tributo, sua majoração dependeria de lei, artigo 150, inciso 1 do texto constitucional, e somente poderia ser exigido se respeitado o intervalo mínimo imposto pelo princípio da anterioridade. Então, essas limitações a gente vai discutir, não vou entrar aqui agora porque geraria um nó. Alguns dizem que o pedágio também poderia ser preço público. Aqui um posicionamento da Suprema Corte acerca dessa distinção para o pedágio. Diz a Suprema Corte, tá? Um julgamento de 2014, na ação direta em constitucionalidade. Pedágio e preço público. O pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias não tem natureza tributária, mas de preço público, tarifa. Consequentemente, não está sujeito ao princípio da legalidade estrita. Os defensores da natureza tributária da subespécie taxa o fazem sob os seguintes fundamentos. A referência ao pedágio nas limitações constitucionais ao poder de tributar. B. O pagamento de um serviço específico ou divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E C. Impossibilidade de remunerar o serviço público por meio de outro que não seja de taxa. Entretanto, os defensores da natureza contratual da exação como preço público o fazem com base nas seguintes considerações. A. Inclusão no texto constitucional apenas esclareceria que, apesar de não incidir tributos sobre o pedágio de pessoas ou bens, poderia excepcionalmente ser cobrado o pedágio espécie jurídica diferenciada. B. Ausência de compulsoriedade na utilização das vias públicas. E C. A cobrança se daria em virtude da utilização efetiva do serviço e não seria devida com base no seu oferecimento potencial. O plenário sublinhou ser irrelevante para a definição da natureza jurídica do pedágio a existência ou não de via alternativa gratuita para o usuário trafegar. O elemento nuclear para identificar e distinguir taxa e preço público seria o da compulsoriedade, presente na primeira e ausente na segunda. Nesse sentido, mencionou o enunciado 545 da súmula do STF. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferente daquelas, são compulsórias e têm a sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que a instituiu. Então vejam que essa é uma discussão que já chegou à aba do Supremo Tribunal Federal e tem aí as discussões acerca da compulsoriedade pela utilização da via pública ou não. O fato é que preço público difere de taxa, e nós já vimos que, inclusive, no momento anterior aqui, que tarifa também pode ser cobrada pelo poder público naquele serviço de utilização facultativa. E as vias também são de utilização facultativa e não obrigatória. Ok? Então veja que é uma discussão que se arrasta aí, tanto na doutrina como na jurisprudência. Meus caros, e para nós fecharmos aqui a questão das taxas, o artigo 145, no seu parágrafo 2º, ele diz que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Tá bom?
Como se trata de um tributo contraprestacional, o seu aspecto quantitativo, né, não se liga a qualquer manifestação de riqueza pelo obrigado. Okay? Então, logo, é um tributo que não traz nenhuma característica vinculada à capacidade contributiva de quem usufruiu do serviço. Por se tratar de um tributo contraprestacional, o aspecto quantitativo no que tange à base de cálculo deve expressar o dispêndio do poder público voltado ao cidadão. Por exemplo, se nós estivermos falando de uma taxa de coleta de lixo que efetivamente passe à frente de um estabelecimento comercial, ele não pode ter como base de cálculo o preço da mercadoria vendida naquele estabelecimento, ou ter como base de cálculo o valor venal do imóvel, porque o valor venal do imóvel, por exemplo, é base de cálculo para o IPTU. Tá? Então, a citada norma emite um comando ao legislador infraconstitucional para que este, ao eleger a base de cálculo, observe a necessária correlação lógica que deve haver entre a base de cálculo da taxa e suas hipóteses de incidência. Ok? Isto porque a taxa deve ser cobrada sobre uma grandeza econômica capaz de quantificar o custo da atividade estatal causadora da instituição do tributo. Então, deve-se mensurar requisitos ou determinar requisitos que possam, quando reunidos, mensurar o dispêndio. Número de deslocamento, distância, tempo para poder fazer a fiscalização, tempo ou número de passadas. São situações que podem determinar isso. Tá? Ok? Jurisprudencialmente, predomina o entendimento segundo o qual, na definição do valor da taxa, deve considerar o custo da atividade estatal a ser remunerada, mas não é obrigatória sua precisa quantificação. Primeiro, taxa é um tributo contraprestacional. Logo, o seu propósito não é carrear recursos para o Tesouro, mas restabelecer o tesouro de um dispêndio tido em face daquela pessoa. Um dispêndio que foi realizado para beneficiar determinada pessoa por uma circunstância, seja em decorrência de um poder de polícia, seja de um serviço público que lhe foi prestado. Então, contraprestação. Então, deve dimensionar o custo. Então, este custo ele tem que ser o mais aproximado possível do real. Não precisa, esse valor cobrado do cidadão deve se aproximar o mais possível do quanto despendido em face a ele. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado quando se fala nessa questão. Não precisa ser exatamente aquele valor. Tá? Então veja, a Suprema Corte aqui também tem alguns posicionamentos. Taxa de localização e funcionamento e instalação. Né? Aqui nós estamos falando de taxa de poder de polícia. Base de cálculo, número de empregados. Olha o detalhe que foi utilizado. Dado insuficiente para aferir o efetivo poder de polícia, artigo 6º da lei tal. Inconstitucionalidade, jurisprudência pacífica na Corte. E ele assenta. A taxa é um tributo contraprestacional vinculado, usado na remuneração de uma atividade específica, seja um serviço ou um exercício do poder de polícia. E por isso, não se atém a signos presuntivos de riqueza. As taxas comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de poder de polícia. Então veja que a Suprema Corte se posiciona dessa forma. A base de cálculo proposta pela lei tal, atinente à taxa de poder de polícia, se desvincula do maior ou menor trabalho ou atividade que o poder público se vê obrigado a desempenhar em decorrência da força econômica do contribuinte. O que se leva em conta, pois, não é a efetiva atividade do poder público, mas simplesmente um dado objetivo meramente estimado ou presuntivo de um ônus à administração pública. Então, no tocante à base de cálculo, ainda segue a Suprema Corte, né? Questionada nos autos, é de se notar que no recurso extraordinário número tal, do ministro Décio Miranda, tal data, o Tribunal Pleno já havia assentado a ilegitimidade de taxas cobradas em razão de número de empregados. É comum alguns municípios, ao falar de taxa de poder de polícia, simplesmente lá taxar o número de empregados como pressuposto para dimensionar o custo. Mas qual é a relação do número de empregados de uma empresa, 1, 10, 20, 100, 1000 empregados, com a situação inerente à atividade do poder público?
pode representar um componente para dimensionar a grandeza da empresa, o número de estabelecimento que ela possa ter, mas não pode ser o fator determinante. Tá? Essa jurisprudência vem sendo mantida de forma mansa e pacífica, assenta o ministro Dias Toffoli. Esse julgado foi do ano de 2013, tá ok, meus caros? Meus queridos, eu encerro aqui essa fala sobre as taxas, tá? A importância de compreendermos o objetivo da taxa em comparação com os impostos. Né? A taxa é um tributo contraprestacional, assim como nós vamos ver na contribuição de melhoria no nosso próximo encontro. Okay? Então, as taxas possuem algumas características de que é bem definida, que segrega ela em relação aos impostos. Então, nós vimos duas espécies tributárias diferentes, com contextos diferentes no texto constitucional e com objetivos claros e bem definidos pelo legislador. Tá certo? Imposto visa arrecadar recursos e levar para o tesouro para custear a máquina pública. Por isso, é um tributo não contraprestacional. Quem paga, paga em face da sua manifestação de riqueza, paga em razão de fatos que foram praticados, fatos que representam situações do cotidiano da vida do cidadão, prestar serviço, circular, industrializar, auferir renda. Diferente das taxas, que é um tributo contraprestacional, que diz respeito a uma situação do poder público que beneficia o cidadão, razão pela qual cabe a ele devolver o dispêndio ao tesouro. Tá? Então, esse caráter contraprestacional, as taxas não possuem a natureza arrecadatória, no sentido de aumentar o vulto de recursos no tesouro, porque essa característica é para os impostos, não para as taxas. O valor dela seria meramente ressarcir o tesouro de um dispêndio. Ok, meus caros? Muito obrigado pela paciência e até o próximo encontro. Um forte abraço.